Queria mais uma vez dar boas-vindas, se você está nos visitando nessa noite, principalmente se você está aqui pela primeira vez na Igreja do Redentor. Se você está nos visitando, é a primeira vez que você vem cultuar o Senhor conosco. No final do culto a gente tem um presente para você, então peço que você não vá embora sem passar ali no balcão de conexão e retirar o seu presente, que é uma forma da gente demonstrar aí nossa gratidão, né? Nossas boas-vindas a todos vocês que estão cultuando ao Senhor aqui na Igreja do Redentor pela primeira vez. Queria apresentar o pregador dessa noite. Para muitos, muitos já o conhecem, ele já esteve aqui com a gente há quase 2 anos atrás, no aniversário da igreja, mas é um amigo muito querido, alguém que ao longo dos últimos 11, 10 anos se tornou um dos amigos mais próximos e também alguém que eu tenho o privilégio de poder servir junto ao Senhor. Niel, ele faz parte da Atos 29, compõe a liderança da rede aqui ao meu lado ao longo desses anos. Eu tenho o privilégio de poder caminhar junto, mas mais do que um parceiro do ministério, é um amigo que o Senhor me deu, alguém que eu tenho liberdade de poder conversar, dividir as alegrias e as lutas do ministério. Então, alguém que a gente admira e ama demais e a gente tem a alegria de receber aqui. Ele está aqui durante essa semana para estar pregando numa outra igreja, também para algumas reuniões da Atos. E a gente aproveitou essa oportunidade para ter o Felipe Niel aqui conosco. O Felipe Niel, ele é pastor da Igreja Batista Vida Nova, lá em Caldas Novas, Goiás. Então, se você for dar um passeio lá nas águas quentes de Caldas Novas, visite a Igreja Batista Vida Nova. Ele é casado com a Marina, pai da Sara e do Pedro, uma família que a gente ama demais também. E a gente louva a Deus pela vida do pastor Felipe, que tem impactado a vida de outras pessoas aqui na igreja. Nós temos alguns frutos do ministério do pastor Felipe, pessoas que acompanham o ministério dele à distância, a Vanessa, a Wanda, a Jennifer, que através da vida do pastor Felipe se achegaram à nossa igreja. A gente teve o privilégio de batizar a Wanda em setembro, e a Vanessa, e todas essas pessoas, de alguma forma, são frutos daquilo que o Senhor tem feito através da vida do pastor Felipe. Algumas pessoas também vieram para cá por influência dele, o Léo, a Luciana, a Chloe, né? Essa família que chegou recentemente também, de alguma forma, veio através da vida do pastor Felipe. Então, é alguém que, mesmo distante, tem abençoado muito a vida da nossa igreja. Queria orar nesse momento pela vida do Felipe. Vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos pela vida do pastor Felipe Niel, seu ministério ali em Caldas Novas, tudo aquilo que o Senhor tem feito através da vida dele. Nós louvamos ao Senhor por ele. Te pedimos que, nesse momento, ele possa ser um instrumento seu para trazer a tua palavra aos nossos corações. Que o Senhor use o Felipe de forma muito especial nessa noite, como o Senhor tem usado ao longo desses anos no ministério. Que ele seja aquele que vai trazer aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite aos nossos corações. Que possamos responder com fé tudo aquilo que for dito aqui, tudo aquilo que for pregado. A tua palavra, Senhor Deus, que vai ser exposta, tenha um lugar, Senhor Deus, no nosso coração, na nossa mente, que possamos receber, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Te pedimos pela sua vida, pela sua família que está lá em Caldas, que o Senhor também possa estar abençoando a Marina, o Pedro, a Sara, a Igreja Batista Vida Nova, que todos eles possam ser abençoados por Ti também. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cris. Irmãos, boa noite. Uma alegria imensa estar aqui com os irmãos. Trago abraços da Igreja Batista Vida Nova, uma igreja que tem sido muito abençoada pela vida do seu pastor Cristiano, e pela vida dessa igreja. Então nós somos gratos a Deus pela Igreja do Redentor, somos gratos a Deus pela vida do pastor Cristiano. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 1. Nós vamos ler nesta noite Eclesiastes 1, versos de número 1 a 11. Eclesiastes, capítulo de número 1. Faremos a leitura dos versos 1 a 11. Peço que os irmãos ouçam com fé a leitura da palavra de Deus. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios
vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, Deus, confessamos ao Senhor que não temos em nós o que é necessário, Pai, para gerar transformação em nossas vidas, Senhor. Mas também confessamos a Ti, Deus, que cremos no Teu poder, cremos no poder do Teu Santo Espírito e por isso, Senhor, suplicamos que possamos ouvir a Tua voz falando conosco nessa noite, Deus. Por favor, Pai, fale conosco, que o Teu Santo Espírito tome a pregação simples e fiel da Tua palavra e a use como espada afiada, cortante em nossas vidas, para nos ensinar, nos instruir, nos corrigir, nos consolar e nos encorajar, Deus. Oramos assim, confiados no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje pela manhã aqui no Rio de Janeiro aconteceu a meia maratona do Rio de Janeiro. Alguém aqui faz corrida de rua? Aqui, Eric e Suzana, a irmã ali atrás também. Alguns de vocês. Queridos, cada vez mais a gente tem visto pessoas correndo. Lá em Caldas Novas, pelo menos, tem se tornado algo muito comum. Grupos de corridas, pessoas acordando de madrugada para correr, muitos irmãos lá da igreja participando de corrida de rua. E uma das irmãs que mais corre lá na igreja, uma senhora já com mais de 60 anos, mas corre muito. Ela acorda cedo na madrugada, sai para correr e posta no seu Instagram, indo ali buscar mais uma banana e uma medalha, não é? Que é o que normalmente os corredores recebem ao final das provas, uma banana e uma medalha. E é atrás disso que eles estão correndo. Muitos olham e não conseguem entender a razão de tanto esforço. Para que acordar cedo? Para que treinar tanto? Para que participar dessas corridas e no final ganhar uma banana e uma medalha que você poderia comprar por um valor bem menor do que o da inscrição na corrida? Mas eu quero tirar essa analogia da corrida física e trazer essa analogia para a corrida de nossas vidas. Em meio a tantas obrigações, correrias, responsabilidades e compromissos, a pergunta do autor de Eclesiastes para nós é: você corre atrás do quê? Quais são os seus objetivos para a sua vida? O que é que você quer alcançar? O livro de Eclesiastes tem uma frase muito conhecida. O autor, ele diz: vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Talvez uma das frases mais conhecidas da história da humanidade, mas também uma frase difícil de ser compreendida. Na Nova Versão Internacional da Bíblia, que é a que eu costumo usar, traduz essa frase como que grande inutilidade. E eu confesso que essa não é uma boa tradução. A versão João Ferreira de Almeida, que traduz como vaidade de vaidades, é bem melhor. Mas são tentativas de traduzir uma única palavrinha hebraica, rebel. Essa palavrinha hebraica é uma daquelas palavras difíceis de serem traduzidas em outras línguas. É como saudades na língua portuguesa. Para traduzir para outras línguas, você precisa explicar, você precisa formar uma frase. Não existe uma única palavra capaz de traduzi-la. Por isso, precisamos explicar mais do que simplesmente traduzir. O que o pregador está dizendo aqui, o autor de Eclesiastes, é que tudo é vaidade. Ele não está dizendo que a vida é inútil. Ele não está dizendo que todas as coisas da vida são inúteis.
mas ele está tentando demonstrar quão passageira, quão efêmera, quão sem substância é a vida. Essa palavrinha, rebel, a tradução literal dela é vapor ou sopro. É aquilo que, eu não sei se aqui no Rio de Janeiro vocês têm algum dia tão frio que dá para você fazer isso. Mas eu cresci na cidade de Atibaia, em São Paulo. Uma cidade onde faz frio. E eu acordava pela manhã e eu lembro que a gente brincava de... Você podia ver o seu hálito, não é? E você tentava pegar aquele hálito. Talvez aqui não dê, mas eu trouxe isso aqui para representar, para ilustrar. O autor de Eclesiastes, ele está dizendo que nossas vidas é como esse borrifar. Você borrifa, tenta pegar, escorre por entre os seus dedos. Você é incapaz de segurar, você não tem como controlar, você não consegue segurar em suas mãos. O pregador, o autor de Eclesiastes, está tentando nos ensinar que nossas vidas é como esse borrifar de água. Quando a gente tenta pegar, quando tentamos dominar, escorre por entre os nossos dedos. A minha e a sua vida, irmãos, ela é transitória. Ela é passageira. Você vê e de repente não está mais lá. Assim, quando encontramos essa palavrinha rebel em nossa leitura de Eclesiastes, precisamos lembrar que o autor do livro, que se apresenta como o pregador, está tentando mostrar quão fútil e absurdo é se apegar à vida neste mundo caído. Ele diz que todos os aspectos da vida são assim, passageiros, efêmeros, transitórios. Parece um pessimismo exagerado, não é mesmo? Como diz o comentarista bíblico Philip Heinck, Eclesiastes parece ter sido escrito em uma manhã de segunda-feira. Aquele dia difícil, quando nós estamos... Você pega aquele ônibus para ir aqui do teu condomínio, da tua casa, lá para o trabalho, e você está ali ainda com sono, acordando, olhando para a vida toda e falando assim, isso aqui não faz sentido, isso aqui é vaidade. Mas, queridos, o fato é que o autor de Eclesiastes viveu por completo todas as experiências que nós achamos que podem trazer sentido para o nosso viver. Sabe, todas aquelas coisas que você sonha, que você almeja, que você pensa, aquelas coisas que você fala assim, se ao menos eu pudesse. Aí sim a minha vida teria sentido. Sabe essas coisas? O autor de Eclesiastes viveu todas elas. Ele viveu todas essas coisas com as quais eu e você preenchemos a nossa lacuna. Se a menos eu pudesse, lacuna. Então a minha vida faria sentido. Ele viveu tudo isso. E é como se ele estivesse dizendo, para que você vai perder o seu tempo cometendo os seus próprios erros, se eu já os cometi todos eles e posso vir aqui te ensinar com os meus erros? Mas sendo afirmado, queridos, que a vida neste mundo caído é transitória, fútil, sem sentido, ele passa a provar e passa a provar esse fato. E para provar esse fato, ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta e oferece duas respostas. A pergunta está no versículo 3. Veja, ele diz assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? A pergunta do pregador é: qual o lucro que se obtém com todo o esforço que o homem faz nessa vida? O pregador está perguntando se a vida paga-nos de volta todo o esforço que colocamos nela. Obviamente é uma pergunta retórica, de alguém que já sabe a resposta, mas usa a pergunta para provar o seu ponto. O autor está perguntando se todo o esforço, todo o sacrifício que colocamos nessa vida vale a pena. E talvez essa seja a sua pergunta. Talvez você esteja num momento da sua vida em que você se questione: será que o sacrifício que eu estou fazendo tem valido a pena? Será que a vida paga de volta todo o sacrifício que eu estou tendo?
muitas décadas atrás, um teólogo, entre aspas, brasileiro, vivendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, respondeu essa pergunta. O teólogo diz o seguinte: eu devia estar contente, diz o teólogo, porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Por aí você já vê que faz tempo que ele escreveu isso aqui, não é? Eu devia agradecer o Senhor, diz o teólogo, por eu ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos, aqui na cidade maravilhosa. Acho que perdeu a conexão aqui, irmãos. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida. Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa, ele diz. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Disse o teólogo Raul Seixas em sua música chamada Ouro de Tolo. Irmãos, você percebe como ele está reconhecendo a mesma coisa que o pregador, o autor de Eclesiastes? Ele está perguntando, o pregador pergunta, o homem ganha alguma coisa com todo o seu esforço? Raul Seixas responde. Ele diz, existem algumas coisas que eu esperava receber por todo o meu esforço. Ele diz que ele esperava ter recebido contentamento, ele diz que esperava ter alegria, a gratidão, recebido gratidão, alegria, satisfação, sorriso, senso de realização e contentamento, mas ao invés de receber essas coisas, depois de todo o esforço e de ter recebido as coisas que a vida tem a lhe dar pelo esforço, o Corcel 73, o salário de 4.000 cruzeiros por mês, morar em Ipanema, essas coisas ele recebeu. Mas após ter recebido tudo isso, Raul precisa dizer que ele confessa abestalhado que ele está decepcionado. Percebe, irmãos? Raul Seixas, quem diria, sem saber, pela graça comum, está pregando o mesmo sermão que o autor de Eclesiastes. Está confirmando o ponto do pregador. O esforço feito debaixo do sol não traz lucro algum. É incapaz de trazer contentamento, gratidão, alegria, satisfação, nem senso de realização, apenas decepção. Ele continua na esteira de hamster, correndo, se esforçando, colocando um monte de energia naquilo, mas o queijinho nunca chega, não é? O queijinho continua lá. Quando ele acha que deu uma mordida no queijo e vai estar satisfeito, logo o coração dele diz para ele, existe algo mais. Continue correndo, continue buscando, continue lutando. Quem sabe você conseguirá. Mas como é que o autor de Eclesiastes prova isso? O autor de Eclesiastes prova olhando para 2 coisas. Ele prova olhando para a natureza e ele prova olhando para a experiência humana. Olhando para a natureza, dos versos de 4 a 7, ele percebe isso. No verso 4 ele diz assim, gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Eu e você tendemos a colocar a nossa esperança na próxima geração. Quando somos jovens, achamos que a nossa geração irá mudar o mundo, não é? A nossa geração será a resposta para os problemas do mundo, mas tudo permanece igual. Hoje, com os cabelos brancos chegando no cabelo e na barba, eu já começo a perceber que a minha geração não vai mudar o mundo. Tudo permanece igual.
Um autor já disse o seguinte: os jovens de hoje amam a ostentação, são mal educados, desprezam as autoridades e mostram desrespeito para com os mais velhos. Quem disse isso? Sócrates. Muitos e muitos anos atrás. 2400 anos depois. Os jovens continuam da mesma forma. O pregador continua, e no versículo 5 ele diz: o sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. Irmãos, todas as manhãs, não importa se você vê o nascer do sol em Bangu, no Leblon, em Caldas Novas ou onde for, o sol se levanta a leste e à tarde você o vê a oeste. É sempre a mesma coisa, nada muda, é sempre a mesma coisa. E aí, diante disso, o pregador parece incorporar uma síndrome de Dilma. Veja o versículo 6. Ele diz assim: o vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. O vento também, diz o pregador, vai daqui para lá, de lá para cá. Ninguém consegue estocar o vento. Não é? E a água? Veja o versículo 7. A água da mesma forma. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Os rios estão sempre indo para o mar, mas o mar nunca transborda. Os rios nunca conseguem encher o mar, é um trabalho sem fim. O trabalho dos rios nunca acaba. E então ele conclui, dizendo: todas as coisas trazem canseira. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver. Os ouvidos não se cansam de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. O pregador pergunta: haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes de nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram da antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. É tudo canseira. Não somos capazes de dominar nada, nunca veremos tudo, nunca ouviremos tudo, tudo sempre se repete, não tem nada de novo. Daqui a alguns anos, as mulheres voltarão a usar calça boca de sino. Será bonito de novo, estará na moda de novo. Permanente voltará a ser o penteado do momento, não é? E você vai olhar para as fotos de 2025 e vai dizer assim: como é que eu me vestia desse jeito? Não é? Vocês mulheres, porque nós homens nos vestimos igual sempre, por isso nós não temos esse tipo de problema. Não é? Irmãos, tudo se repete, não há nada de novo. Aí os mais jovens vão dizer: que isso, pastor? Nunca houve tanta inovação. Como você diz que não tem nada de novo? E o celular? E o Instagram? E o avião? O autor de Eclesiastes diz: está vendo? Não tem nada de novo. As pessoas continuam querendo se comunicar, se promover e se locomover. Não mudou nada. As ferramentas mudam, a essência permanece a mesma. Percebe, irmãos? Vaidade de vaidades. Não há ganho algum. Tudo se repete. Não há nada de novo. É tudo canseira. Não é verdade? Calma, irmãos. Calma. Não cortemos os pulsos ainda. Não é? Eclesiastes é um livro que você tem que ler com calma. Senão você se joga das pontes. Não é? Calma. Tem algo que você precisa perceber aqui nesse texto. Na verdade, é uma expressão que aparece 30 vezes no livro de Eclesiastes. E aqui, nesses 11 versículos que nós lemos, ela aparece 2 vezes.
E ela é a chave do entendimento do livro de Eclesiastes. A expressãozinha debaixo do sol. Veja, ela aparece no versículo 3. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? O que foi se tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Irmãos, as afirmações do pregador de que tudo é vaidade, vaidade de vaidade, elas estão subordinadas a um contexto. E o contexto da vida vivida debaixo do sol. Ou seja, quando a vida é percebida de uma perspectiva terrena, humana, que deixa o fator, entre aspas, Deus, de fora da equação, então a vida de fato é ingrata. Não tem lucro algum. Tudo é repetição, tudo é canseira, não há nada de novo. Eu fico decepcionado ao invés de ficar satisfeito. Essa é a realidade da vida vivida debaixo do sol. Da vida vivida como se Deus não existisse. Mas, irmãos, existe uma realidade além do sol. Quando eu estudava para esse sermão, eu não conseguia parar de pensar naquela música do outro teólogo, Roberto Carlos. Passei em frente ao apartamento dele ontem, gravada pelo outro grupo de teólogos, J Quest, que diz assim: além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz, onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Irmãos, na palavra de Deus, paz é esse sentimento de completude, esse shalom, esse sentimento de satisfação interior, que o autor de Eclesiastes está dizendo, na vida debaixo do sol, nós não encontraremos. O teólogo Raul Seixas disse, eu conquistei tudo e não encontrei. E o teólogo Roberto Carlos está dizendo, bicho, além do horizonte deve ter. E a palavra de Deus diz, de fato há. Há, além do horizonte, de fato existe não um lugar, mas existe uma pessoa, onde eu e você podemos encontrar paz, onde podemos encontrar alegria e felicidade e propósito, com certeza. O equívoco deles é pensar que é um lugar, de fato é uma pessoa. A única pessoa que de fato trouxe algo de novo na história da humanidade. Tão novo que dividiu a história entre antes dele e depois dele. O Deus que se fez homem. Algo que de fato nunca antes havia acontecido. Nunca antes havíamos visto a glória de Deus. É Ele quem chama os cansados desta vida vivida debaixo do sol para virem até Ele. Porque Ele é quem pode nos aliviar. Irmãos, a vida vivida à parte da presença de Jesus, de fato é uma vida sem sentido. A natureza não tem sentido. Os nossos esforços não têm sentido. Nada de novo existe. Se colocarmos a nossa expectativa de satisfação, de sentido, de propósito, de alegria nas coisas desta vida, voltaremos frustrados, vazios e decepcionados como Raul Seixas. Mas quando vivemos a vida, colocando Deus como a realidade que dá sentido ao todo da nossa existência, aí, irmãos, o caminho debaixo do sol deixa de ser uma repetição sem sentido e passa a ser a proclamação da glória de Deus, como diz o salmista. Quando Deus entra na equação, nós temos nosso contentamento, nossa satisfação nele. E assim, nós podemos desfrutar desta vida, sem esperar que ela nos dê lucro, uma vez que já temos tudo o que precisamos na realidade acima do sol, além do horizonte. Agora, podemos viver a vida debaixo do sol, sem esperar dela o que ela é incapaz de oferecer, sem esperar da vida debaixo do sol as coisas, aquilo que só Deus pode nos dar. Quando a gente vive assim, irmãos,
nós somos libertos. Mas quando você ainda continua esperando que um relacionamento vai te trazer satisfação, quando você continua esperando que o seu trabalho vai te trazer propósito, identidade, valor, quando você continua achando que o seu marido, a sua esposa vão trazer sentido para a sua vida, você esmaga o seu marido, você esmaga a sua esposa, você esmaga o seu trabalho, os seus colegas, o seu patrão, os seus funcionários, porque eles são incapazes de trazer isso para a sua vida. Mas quando você encontra sentido, satisfação, propósito, identidade em Cristo, aí você se relaciona com o seu cônjuge, você se relaciona com o seu trabalho, você se relaciona com os seus funcionários, com o seu patrão, não em busca de algo, não como um tomador, mas como alguém que já está satisfeito e se relaciona para ofertar, para transbordar sobre eles e não para tomar deles. Aí sim a vida aqui debaixo do sol passa a fazer sentido. Passa a fazer sentido. Imagine comigo, irmão. Imagine que você saiu aqui da Barra. Depois de Campo Grande, Cristiano, tem uma outra cidade. O que vem depois de Campo Grande? Me ajudem. Seropédica. Alguém falou Seropédica? É isso. Imagina que você sai aqui da Barra num dia de verão do Rio de Janeiro. Sabe aqueles dias que você vinha aqui para a igreja para fazer sauna antes do ar-condicionado? Não é? Um daqueles dias, não é? E você está num uninho, tá bom? Sem ar-condicionado. E o vidro do carro quebrou, você não consegue abrir o vidro do carro. E você está indo para a Seropédica, naquele calor. E aí você chega lá em Seropédica e tem uma placa de um hotel com uma piscina linda, maravilhosa, ou de uma praia maravilhosa, não é? Uma praia maravilhosa que já passou um pouquinho, porque lá em Seropédica não vai ter, mas já passou. E você vê aquela placa falando sobre o local para você ir e se banhar e se refrescar, tem ali aquela imagem linda, escrito refresque-se. E você olha aquele outdoor enorme, com aquela praia maravilhosa, você para o seu carro no meio da rodovia, você vai até aquele outdoor e você fica assim, ó, meio-dia, esperando que o outdoor refresque o seu calor. O que vai acontecer, meu irmão, minha irmã? Você vai ferver. Você vai ferver ali e não vai ter refresco nenhum. Irmãos, o mesmo acontece quando eu e você esperamos que as coisas desta vida tragam sentido, propósito e realização para o nosso viver. Elas não têm como. Elas não foram feitas para isso. As coisas dessa vida foram feitas para nos apontar. Elas são placas que apontam para o local, ou melhor, para a pessoa, onde encontraremos sentido, propósito, realização e satisfação. Não paremos o ninho na placa. Sigamos até a pessoa de Jesus Cristo, aquele que quando esteve entre nós disse, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, onde você tem buscado descanso para a sua alma? Em quem você tem buscado encontrar alegria, satisfação, significado, propósito? Nas coisas deste mundo? Vai ferver o radiador da tua alma. E você não vai encontrar. Você vai ficar desesperado, decepcionado, como Raul Seixas ficou, e não vai encontrar. Nós vivemos uma epidemia de decepção e desespero, porque as pessoas estão buscando nas coisas desta vida aquilo que só o Criador é capaz de entregar. Meu irmão, o descanso para a tua alma está em Jesus. Amanhã você vai começar mais uma semana de trabalho. Eu quero te encorajar
a não começar mais uma semana buscando satisfação no seu trabalho, buscando satisfação nos seus relacionamentos, buscando satisfação na idealização de um futuro casamento, buscando satisfação na idealização de uma vida perfeita, de uma carreira ideal, de um tipo de férias que talvez você queira tirar. Você pode tirar as férias perfeitas no lugar perfeito. Seu coração continuará insatisfeito, porque nenhum lugar do mundo é capaz de satisfazer o seu coração. Só Cristo é. Comece a sua semana se colocando diante de Cristo e pedindo a Ele: Senhor, satisfaça a sede da minha alma. Me ajude a encontrar no Senhor a minha identidade, o meu propósito, a minha satisfação, para que eu me relacione com as coisas da minha vida, não para tirar nada delas, mas para transbordar sobre elas o que eu encontrei no Senhor. Pai de amor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por Eclesiastes, por desafiar as nossas visões, por desafiar os nossos valores, por desafiar as nossas ilusões. Mas mais do que isso, obrigado pelo resto da Bíblia. Porque se Eclesiastes nos desafia e nos faz pensar, será que tem propósito? Será que tem onde encontrar satisfação? O resto da Bíblia inteira aponta para onde a gente encontra isso. Na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu oro pelos irmãos e irmãs aqui da Igreja do Redentor e eu peço, Senhor, que o Senhor derrame sobre eles a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor traga um descanso sobrenatural à alma dos meus irmãos. Descanso esse só encontrados no Senhor Jesus Cristo, aquele que é manso e humilde e cujo fardo é leve. Pai, nos ajuda. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs a se relacionarem com seus cônjuges, no seu trabalho, em suas escolas, na sua vizinhança, não querendo tirar algo para satisfazer um vazio, mas transbordando o que já receberam do Senhor. É em nome de Cristo Jesus que eu oro. Amém.